Era uma manhã fria e chuvosa, daquelas que faz o corredor da escola parecer ainda mais longo e silencioso. Todos os alunos já haviam entrado nas salas, exceto um, chamado Lucas. Ele era novo, transferido no meio do semestre, e ninguém parecia realmente conhecer sua história. Mas havia algo no jeito que ele olhava para a porta da sala de aula que deixava os outros desconfortáveis. Lucas sempre ficava parado no corredor, olhando para o chão, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais conseguia ouvir. Naquele dia, a professora entrou, chamou os alunos e percebeu que Lucas ainda não estava presente. Ela se dirigiu até o corredor e o chamou pelo nome, mas a voz dele não respondeu. Só o eco da chuva caindo pelos vitrais respondia. Enquanto isso, alguns alunos, curiosos e receosos, decidiram seguir Lucas discretamente. Ele caminhava lentamente, sem olhar para ninguém, até chegar a uma das salas de aula mais antigas, no fim do corredor. Uma sala que estava trancada desde que uma reforma nunca terminada deixou as portas enferrujadas. Mas, naquele instante, a porta estava entreaberta. Um rangido estranho acompanhava cada passo dele, e parecia que cada movimento reverberava como se a escola estivesse viva. Os alunos se aproximaram cautelosamente, tentando ouvir o que ele dizia, mas apenas sussurros incompreensíveis escapavam da boca de Lucas. Alguns juraram ouvir vozes femininas misturadas aos seus próprios gritos abafados, mas não havia ninguém mais na sala, apenas uma mesa velha coberta de poeira e cadeiras espalhadas pelo chão. Lucas entrou, fechando a porta lentamente, e um silêncio pesado tomou conta do corredor. Os curiosos se encostaram à parede, tentando enxergar pelo buraco da fechadura, e viram algo que jamais esqueceriam. Lucas estava parado no centro da sala, e sombras pareciam se mover ao redor dele, contornando cada canto, escalando as paredes e formando figuras que lembravam alunos antigos, com olhos vazios e expressões de dor. A temperatura caiu de repente, e um cheiro de mofo misturado a algo mais metálico invadiu o ar. Um dos alunos que espiava sentiu um calafrio percorrer sua coluna. Tentou chamar os outros para se afastarem, mas sua voz falhou. Foi como se a sala tivesse sugado toda a coragem e o som ao redor. Então, de repente, Lucas começou a falar, mas não com sua voz normal. Era uma voz múltipla, como se centenas de vozes murmurassem dentro dele, formando palavras que nenhum dos presentes conseguia compreender, mas que causavam uma sensação de pavor absoluto. As sombras se aproximaram, girando ao redor dele, formando círculos que lembravam rostos de antigos alunos que haviam desaparecido misteriosamente ao longo dos anos. Os curiosos, apavorados, tentaram se afastar, mas sentiram como se os pés estivessem colados ao chão, imóveis. As vozes aumentaram de intensidade e os sussurros se transformaram em gritos abafados, enquanto a porta da sala se fechava sozinha, batendo com força, ecoando pelo corredor vazio. No instante seguinte, tudo parou. As vozes cessaram, as sombras desapareceram e Lucas estava sentado no chão, olhando para os curiosos com olhos perfeitamente normais, como se nada tivesse acontecido. O medo ainda estava no ar, mas a sala parecia novamente apenas uma sala velha, empoeirada. Lucas se levantou lentamente, encarou cada um dos alunos que haviam espiado, sem dizer uma palavra, caminhou até a porta, saindo do corredor e desaparecendo na chuva que caía lá fora. Ninguém ousou se mexer. No dia seguinte, quando os professores fizeram a chamada, Lucas não apareceu. E até hoje, ninguém sabe quem realmente era aquele último aluno, ou quais vozes ele havia ouvido naquela sala esquecida. Tudo começou numa terça-feira, quando uma aluna chamada Mariana encontrou um caderno antigo no fundo de uma das gavetas da biblioteca. A capa era gasta, e o cheiro de mofo era tão forte que parecia quase vivo. Ela levou o caderno para a sala, sem perceber que estava carregando algo muito mais perigoso do que qualquer prova ou trabalho escolar. Ao abrir,
percebeu que todas as páginas estavam preenchidas com anotações em uma caligrafia estranha, que parecia mudar de lugar a cada olhar, como se as letras se movessem sozinhas. Os primeiros registros eram inofensivos, listas de alunos, datas e observações triviais. Mas, à medida que Mariana folheava, começou a notar que as descrições se tornavam mais detalhadas e sinistras, como se alguém tivesse registrado acontecimentos futuros, ou até mesmo eventos que ainda não deveriam ter ocorrido. Naquela tarde, quando a escola ficou vazia e o silêncio tomou conta dos corredores, Mariana decidiu abrir o caderno em uma página marcada com um sinal vermelho intenso. Assim que leu as primeiras palavras, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A próxima vítima ouvirá os gritos do passado antes que caia. Ela tentou fechar o caderno, mas parecia pesado demais, como se uma força invisível tentasse mantê-lo aberto. Um sussurro ecoou no canto da sala, sutil, quase imperceptível, e parecia pronunciar seu nome. Mariana congelou, com os olhos fixos nas páginas que agora continham símbolos que ela não reconhecia, mas que pareciam pulsar em sincronia com seu coração acelerado. Naquele momento, a sala se transformou. As paredes começaram a se esticar e se mover de maneira impossível, como se a biblioteca tivesse vida própria. Os livros caíam das prateleiras sozinhos, abrindo páginas em branco que de repente se preenchiam com rabiscos frenéticos. O sussurro se transformou em um coro, misturando vozes de alunos e professores que há muito não frequentavam a escola. Mariana tentou gritar, mas sua voz não saía. Cada página do caderno parecia agora contar a história de alguém na escola naquele mesmo instante, e cada nome mencionado era seguido por pequenos riscos vermelhos que lembravam cortes, queimaduras ou marcas de algo pior. Quando finalmente conseguiu largar o caderno, Mariana percebeu que estava sozinha, mas não completamente. Nas sombras, entre as estantes, figuras começaram a se formar, rostos que lembravam estudantes que haviam desaparecido misteriosamente nos últimos anos. As figuras não se moviam, mas seus olhos seguiam cada passo dela. Desesperada, Mariana tentou deixar a biblioteca, mas a porta estava trancada, como se a própria escola tivesse decidido que ela não sairia antes que algo acontecesse. O caderno começou a brilhar, emitindo uma luz fraca e pulsante, e uma voz, agora clara, disse: "Você não devia ter aberto." Horas depois, quando o zelador finalmente entrou na biblioteca, encontrou Mariana caída no chão, com os olhos abertos e vidrados, sem conseguir falar. O caderno havia desaparecido, mas as páginas espalhadas pelo chão continham novos nomes, entre eles o de Mariana, escritos com a mesma caligrafia que mudava sozinha. Desde aquele dia, ninguém mais ousa abrir qualquer caderno antigo da escola, e os alunos afirmam ouvir, à noite, o som de páginas virando sozinhas e sussurros vindo da biblioteca, lembrando que algumas histórias jamais deveriam ser lidas. Se quiser, posso seguir com o *** história 3 ***, mantendo o mesmo clima de terror e mistério, pronta para narrar e prender totalmente a atenção do público. Quer que eu faça isso agora? Chast roteirista. Parte 2. *** caderno que não devia ser aberto ***. Tudo começou numa terça-feira, quando uma aluna chamada Mariana encontrou um caderno antigo no fundo de uma das gavetas da biblioteca. A capa era gasta, e o cheiro de mofo era tão forte que parecia quase vivo. Ela levou o caderno para a sala, sem perceber que estava carregando algo muito mais perigoso do que qualquer prova ou trabalho escolar. Ao abrir, percebeu que todas as páginas estavam preenchidas com anotações em uma caligrafia estranha, que parecia mudar de lugar a cada olhar, como se as letras se movessem sozinhas. Os primeiros registros eram inofensivos, listas de alunos, datas e observações triviais. Mas, à medida que Mariana folheava, começou a notar que as descrições se tornavam mais detalhadas e sinistras, como se alguém tivesse registrado acontecimentos futuros, ou até mesmo eventos que ainda não deveriam ter ocorrido. Naquela tarde, quando a escola ficou vazia e o silêncio tomou conta dos corredores, Mariana decidiu abrir o caderno em uma página marcada com um sinal vermelho intenso. Assim que leu as primeiras palavras, sentiu um arrepio percorrer seu corpo.
A próxima vítima ouvirá os gritos do passado antes que caia. Ela tentou fechar o caderno, mas parecia pesado demais, como se uma força invisível tentasse mantê-lo aberto. Um sussurro ecoou no canto da sala, sutil, quase imperceptível, parecia pronunciar seu nome. Mariana congelou, com os olhos fixos nas páginas que agora continham símbolos que ela não reconhecia, mas que pareciam pulsar em sincronia com seu coração acelerado. Naquele momento, a sala se transformou. As paredes começaram a se esticar e se mover de maneira impossível, como se a biblioteca tivesse vida própria. Os livros caíam das prateleiras sozinhos, abrindo páginas em branco que de repente se preenchiam com rabiscos frenéticos. O sussurro se transformou em um coro, misturando vozes de alunos e professores que há muito não frequentavam a escola. Mariana tentou gritar, mas sua voz não saía. Cada página do caderno parecia agora contar a história de alguém na escola naquele mesmo instante, e cada nome mencionado era seguido por pequenos riscos vermelhos que lembravam cortes, queimaduras ou marcas de algo pior. Quando finalmente conseguiu largar o caderno, Mariana percebeu que estava sozinha, mas não completamente. Nas sombras, entre as estantes, figuras começaram a se formar. Rostos que lembravam estudantes que haviam desaparecido misteriosamente nos últimos anos. As figuras não se moviam, mas seus olhos seguiam cada passo dela. Desesperada, Mariana tentou deixar a biblioteca, mas a porta estava trancada, como se a própria escola tivesse decidido que ela não sairia antes que algo acontecesse. O caderno começou a brilhar, emitindo uma luz fraca e pulsante. Uma voz, agora clara, disse: "Você não devia ter aberto." Horas depois, quando o zelador finalmente entrou na biblioteca, encontrou Mariana caída no chão, com os olhos abertos e vidrados, sem conseguir falar. O caderno havia desaparecido, mas as páginas espalhadas pelo chão continham novos nomes, entre eles o de Mariana, escritos com a mesma caligrafia que mudava sozinha. Desde aquele dia, ninguém mais ousa abrir qualquer caderno antigo da escola, e os alunos afirmam ouvir, à noite, o som de páginas virando sozinhas e sussurros vindo da biblioteca, lembrando que algumas histórias jamais deveriam ser lidas. Tudo começou quando os alunos perceberam que havia um armário antigo no final do corredor do segundo andar, próximo à sala de música. Ninguém sabia de quem era, nem havia registro de professores ou funcionários que tivessem falado sobre ele. Mas o armário tinha algo de estranho. A cada semana, sua posição parecia mudar levemente, e quando alguém olhava diretamente, dava a sensação de que ele estava respirando, expandindo e contraindo como se tivesse vida própria. Um grupo de estudantes decidiu investigar, convencidos de que seria apenas uma brincadeira ou um objeto antigo esquecido. Entre eles estava Rafael, um garoto conhecido por sua coragem, mas mesmo ele sentiu um arrepio ao se aproximar. Quando abriram a porta, perceberam que o interior era muito mais profundo do que o espaço externo permitia. Era como se o armário levasse a um corredor infinito, escuro e gelado, sem luz natural ou qualquer som que indicasse proximidade de algo familiar. Passos ecoavam, mas não vinham de ninguém do grupo. Rafael entrou primeiro, segurando o celular com a lanterna acesa, tentando guiar os outros, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão, tornando cada passo mais perigoso. O cheiro do ambiente era forte, misturando mofo com algo metálico, uma presença que lembrava ferro e sangue antigo. À medida que avançavam, ouviram sussurros que cresciam em intensidade. Primeiro, eram palavras desconexas, fragmentos de conversas, mas depois se transformaram em gritos de alunos desaparecidos anos atrás. O corredor parecia reagir à sua presença. Paredes se aproximavam e se afastavam, portas se abrindo e fechando sozinhas, criando um labirinto que confundia a percepção de distância e tempo. Um dos estudantes tentou voltar, mas percebeu que o caminho para a saída havia desaparecido, substituído por uma parede lisa, fria e pulsante, quase viva. Rafael tentou liderar o grupo, mas a cada passo, a sensação de ser observado aumentava, como se sombras invisíveis estivessem tocando seus ombros. No centro do corredor,
Encontraram uma porta diferente das outras, antiga, coberta por símbolos riscados à mão, alguns dos quais pareciam sangrar. Quando abriram, viram uma sala com pequenos objetos escolares empilhados de forma caótica: cadernos, lápis, mochilas, todos com marcas de mãos profundas, como se tivessem sido agarrados com força. No chão, um bilhete rasgado dizia apenas: "Quem entra, não sai sem lembrar." De repente, o ar ficou pesado e cada respiração parecia exigir um esforço enorme. Sussurros se transformaram em gritos claros e Rafael viu uma figura entre as sombras, um aluno com um uniforme antigo da escola, mas com o rosto deformado e olhos negros vazios, apontando para ele e os amigos. O grupo entrou em pânico e correu, mas o corredor parecia se estender infinitamente. Cada vez que olhavam para trás, a figura os seguia silenciosamente, atravessando paredes e desaparecendo apenas por instantes. Quando finalmente acharam uma saída, perceberam que haviam retornado ao armário, mas não ao corredor original da escola. Estavam em um lugar que parecia uma réplica sombria da própria escola, com corredores vazios, janelas quebradas e uma sensação constante de observação. Desde aquele dia, o armário permaneceu fechado, mas os alunos afirmam ouvir, de vez em quando, passos vindos do fim do corredor, seguidos de um sussurro: "Não deviam ter entrado." Era um dia comum na escola, e os alunos se dirigiam para o refeitório para almoçar, mas algo estava estranho. O ambiente parecia mais silencioso do que o normal, e os barulhos das bandejas e talheres pareciam abafados, como se houvesse uma camada invisível de silêncio sobre tudo. Alguns alunos relataram sentir um arrepio constante na espinha, mesmo sem razão aparente, e outros juravam ouvir passos leves atrás deles, embora ninguém estivesse por perto. Naquele dia, Mariana, que já tinha passado pela experiência do caderno antigo, decidiu sentar-se sozinha em um canto, tentando ignorar a sensação de que alguém ou algo a observava. Enquanto os alunos comiam, uma sombra se movia lentamente nas paredes do refeitório. Inicialmente era quase imperceptível, mas logo começou a tomar forma. Uma figura alta, envolta em um uniforme escolar antigo, com o rosto coberto por cabelos sujos e olhos que refletiam a luz de forma inquietante. Sempre que alguém se virava, a sombra desaparecia, mas logo surgia em outro lugar, sempre observando. Alguns estudantes começaram a sentir náusea e vertigem, e objetos começaram a cair das mesas sozinhos. O barulho de cadeiras arrastando-se sem motivo aumentava a sensação de pavor, e muitos começaram a se afastar. Mas o fantasma parecia atraí-los de volta, como se uma força invisível estivesse guiando cada movimento. Mariana, tentando não entrar em pânico, percebeu que cada pessoa que olhava diretamente para a figura parecia entrar em transe. Suas expressões ficavam rígidas, os olhos vidrados, e lentamente, eles se levantavam, caminhando em direção à sombra sem conseguir falar ou reagir. Ela tentou puxar um colega, mas a força parecia drenar sua energia, e ela sentiu o peso de mãos invisíveis agarrando seus braços, puxando o ar para frente. O som de vozes antigas misturava-se ao barulho de cadeiras e talheres, formando um coro assustador de lamentos que preenchia todo o refeitório. O momento mais aterrorizante aconteceu quando a figura se aproximou de Mariana. Em um instante, tudo se tornou silêncio absoluto, exceto por uma respiração pesada e ecoada, como se viesse de outro mundo. A sombra parou a poucos centímetros dela, e por um instante, parecia que os olhos da entidade penetravam diretamente em sua mente, mostrando imagens de antigos alunos que desapareceram misteriosamente, seus rostos contorcidos em gritos silenciosos. Então, a figura levantou o braço e apontou para a porta do refeitório. Mariana, sem entender, sentiu uma pressão no peito e foi empurrada para fora, tropeçando nos próprios pés. Quando olhou para trás, a sombra havia sumido, deixando apenas o eco de um sussurro: "Nunca se esqueça de mim." Nos dias seguintes, rumores começaram a se espalhar. Alunos afirmavam ouvir passos e ver sombras ao passar pelo refeitório, e alguns relatavam sentir mãos invisíveis tentando segurá-los. Professores que tentavam investigar
diziam sentir uma presença indescritível, mas nunca conseguiam ver nada. Desde então, o refeitório passou a ser evitado, e até os estudantes mais corajosos preferiam almoçar rapidamente ou fora do local. Todos sabem que aquele espaço esconde algo antigo e perigoso, algo que se alimenta do medo de quem ousa permanecer ali, e que o fantasma do refeitório nunca esquece de ninguém que testemunhou sua presença. Durante meses, um rumor rondava a escola. A sala de professores localizada no 3º andar estava trancada há anos, e ninguém sabia exatamente o porquê. Alguns alunos diziam ter ouvido vozes vindas de lá durante a noite. Outras histórias falavam de professores que haviam desaparecido misteriosamente e nunca mais foram vistos. Certa tarde, um grupo de estudantes, liderado por Lucas, o mesmo garoto que havia sido o último aluno meses antes, decidiu investigar. Movidos pela curiosidade e pela adrenalina, subiram as escadas com cuidado, tentando não fazer barulho. O corredor estava estranhamente silencioso, como se a própria escola soubesse daquilo e tivesse parado para observar. Quando chegaram à porta da sala de professores, perceberam que ela não tinha chave visível, apenas uma tranca enferrujada. Lucas, com mãos trêmulas, conseguiu forçar a porta. Ao abri-la, um cheiro de mofo e papel velho invadiu o corredor. A sala estava congelada no tempo, mesas cobertas de poeira, arquivos empilhados e quadros negros com fórmulas e anotações de décadas passadas. Mas o mais estranho era que, apesar do abandono, parecia que alguém havia estado ali recentemente. Um conjunto de xícaras ainda tinha marcas de dedos, papéis estavam fora do lugar, como se alguém tivesse mexido neles às pressas. Uma sensação de ser observado percorreu cada um dos alunos, e a porta se fechou sozinha atrás deles, prendendo-os dentro da sala. De repente, as luzes começaram a piscar, e um murmúrio baixo começou a surgir do fundo da sala. Vozes misturadas, de professores antigos, alunos e sussurros incompreensíveis, enchiam o ambiente, como se a sala fosse habitada por múltiplos espíritos. Um dos alunos tentou acender o celular para iluminar o local, mas a luz se apagava assim que tocava o chão. As paredes começaram a emitir um som estranho, como estalos de madeira velha e gemidos metálicos. Lucas, tentando se manter firme, percebeu que os papéis espalhados pelo chão se moviam sozinhos, formando palavras e frases que faziam referência a acontecimentos futuros dentro da escola. Assustadoramente, aos próprios nomes do grupo que estava ali. A tensão atingiu o ápice quando um dos arquivos caiu no chão, abrindo-se sozinho. Dentre os papéis espalhados, uma foto antiga caiu, revelando um grupo de professores que haviam desaparecido sem deixar rastros. Os olhos deles, porém, pareciam vivos, observando cada movimento dos alunos. O murmúrio tornou-se um grito, e a porta trancada começou a bater violentamente, como se tentasse expulsá-los, mas também mantê-los presos ao mesmo tempo. Cada tentativa de abrir a porta falhava, e o grupo começou a sentir frio intenso, suor gelado e vertigem, como se a própria sala estivesse drenando energia vital de cada um. No instante seguinte, o silêncio absoluto retornou, e os alunos perceberam que algo os havia seguido até ali. Lucas sentiu uma mão invisível tocar seu ombro, e quando se virou, não havia ninguém. Os papéis caídos ao redor deles agora mostravam mensagens novas. Vocês não deveriam ter entrado. A escola lembra de cada um. Assustados, conseguiram finalmente abrir a porta e sair correndo para o corredor, prometendo nunca mais voltar. Mas desde aquele dia, os alunos afirmam ouvir sussurros vindos do 3º andar, mesmo durante o dia, e juram que, às vezes, a porta da sala de professores se abre sozinha, revelando apenas o vazio e o eco de vozes que não pertencem a este mundo. A escola inteira estava agitada naquela sexta-feira, mas havia um clima pesado que ninguém conseguia explicar. Diziam que o sino da escola, que tocava ao final de cada período, havia começado a apresentar problemas estranhos. Às vezes tocava sozinho, fora de hora, e outros dias emitia sons distorcidos, quase como gritos abafados.
Alguns alunos afirmavam ouvir murmúrios misturados ao toque do sino, e professores mais antigos preferiam evitar passar perto da torre. Naquele dia, um grupo de estudantes decidiu investigar a origem do problema, liderados por Mariana, que já havia vivido experiências sobrenaturais na escola. A curiosidade era forte, mas o medo era ainda maior. Subindo a escada da torre, cada degrau parecia render de forma mais intensa, como se anunciasse a presença de algo invisível. O ar ficou frio e pesado, e sombras se formavam nas paredes estreitas do corredor. Quando chegaram à sala do sino, perceberam que ele estava parado, mas a corda que acionava o toque se movia sozinha, subindo e descendo sem ninguém segurando. O barulho dos degraus e o bater da corda ecoavam por toda a escola, criando uma sensação de que algo antigo e poderoso estava despertando. Mariana tentou puxar a corda, mas foi empurrada para trás por uma força invisível, sentindo um arrepio que percorreu cada fibra de seu corpo. De repente, o sino começou a tocar sozinho, emitindo uma melodia dissonante, cheia de notas quebradas e eco que parecia vir de outros tempos. Conforme o toque se intensificava, imagens começaram a surgir nas paredes da torre. Alunos antigos, professores desaparecidos, figuras que haviam sido tragadas pela própria escola, todos com expressões de desespero. O grupo sentiu-se envolto por essas presenças, e cada nota do sino parecia extrair memórias e medos de dentro de cada um. As sombras começaram a se mover ao redor deles, formando um círculo e fechando a passagem de saída, enquanto sussurros se transformavam em gritos que gelavam a alma. Em meio ao caos, Mariana percebeu que o sino não apenas tocava, mas parecia escolher vítimas. Cada toque coincidia com a ausência de alguém que olhava diretamente para ele. Um por um, os alunos sentiam o corpo ser puxado para dentro de uma escuridão que surgia sob seus pés, e o ar ficava pesado demais para respirar. Quando finalmente conseguiu se soltar, olhou para trás e viu a corda do sino balançar sozinha, como se estivesse viva. O grupo conseguiu descer correndo, mas sabiam que algo os acompanhava. Uma presença invisível que se alimentava do medo e registrava cada passo que davam. No dia seguinte, a escola parecia normal, mas havia um silêncio profundo, quase mortal. O sino estava parado, mas nenhum aluno ou professor ousava tocar na corda novamente. Alguns ainda afirmam ouvir, no final da tarde, o toque distante e distorcido do sino, e dizem que quem escuta é marcado pela escola para sempre. Mariana e os outros juram nunca mais subir na torre, mas a lembrança do toque final e das figuras nas sombras permanece viva, provando que na escola, nem tudo que desaparece deixa de existir, e que algumas histórias são mais reais do que qualquer um ousaria imaginar. Tudo começou quando a escola passou por uma reforma antiga. Um corredor antes fechado foi reaberto sem explicações. Os alunos logo notaram algo estranho. O corredor parecia mudar de comprimento dependendo de quem caminhava por ele. Alguns diziam que demorava horas para atravessá-lo, outros que dava a sensação de estar andando em círculos, sempre retornando ao ponto inicial. Sofia, uma aluna curiosa e destemida, decidiu explorar o local depois das aulas, levando consigo apenas uma lanterna. O silêncio era absoluto, apenas quebrado pelo som de seus próprios passos, que pareciam ecoar muito mais do que deveriam. Ao entrar, Sofia percebeu que as paredes eram cobertas de marcas antigas, arranhões que pareciam formar palavras incompletas, como se alguém ou algo tivesse tentado escrever mensagens desesperadas. O corredor escureceu à medida que ela avançava, e a lanterna começou a piscar. De repente, vozes baixas começaram a sussurrar seu nome, confundindo sua percepção do espaço. Cada passo parecia fazê-la andar mais rápido, mas sem chegar ao final, e a sensação de ser observada crescia a cada instante. As sombras das paredes pareciam se mover, formando figuras humanas que surgiam e desapareciam antes que pudesse focar a visão. Sofia decidiu correr, mas percebeu que cada vez que tentava se afastar, o corredor parecia se alongar infinitamente. Portas surgiam do nada e desapareciam, e o som de passos seguidos, mas sem ninguém visível, ecoava atrás dela. Em certo momento,
Ela se deparou com o espelho antigo encostado na parede. Ao olhar, não viu apenas seu reflexo, mas dezenas de rostos pálidos e distorcidos, gritando silenciosamente, como se estivessem presos em outra dimensão. Um frio intenso percorreu seu corpo e ela quase perdeu a consciência, sentindo-se sugada por uma força invisível. No ápice do desespero, Sofia encontrou uma porta que parecia oferecer saída, mas ao atravessá-la, percebeu que não estava mais na escola. Era o mesmo corredor, porém completamente desfigurado, com paredes negras e figuras que observavam silenciosamente cada movimento. Cada sombra parecia querer tocá-la, e a sensação de claustrofobia aumentava. Ela tentou chamar por ajuda, mas nenhuma voz respondia. Um eco metálico, como de correntes arrastando-se, começou a preencher o corredor, amplificando seu medo. Sofia percebeu que não estava sozinha. Outras presenças, talvez antigos alunos que haviam desaparecido, a acompanhavam invisíveis, mas muito reais em seu desespero. Quando finalmente conseguiu voltar ao ponto inicial, exausta e trêmula, o corredor parecia normal novamente, sem marcas, sem sombras, como se nada tivesse acontecido. Mas Sofia sabia que algo a havia seguido. Desde então, alunos afirmam ouvir passos misteriosos no corredor depois do expediente e dizem que quem se atreve a atravessá-lo nunca sai ileso. Sentimentos de medo intenso, frio súbito e sussurros continuam a assombrar quem ousou explorar o corredor sem fim. Tudo começou numa manhã aparentemente normal, quando os alunos notaram algo estranho no corredor principal. Um quadro antigo da diretoria estava torto na parede, apesar de ninguém ter passado por ali. O retrato mostrava o diretor da escola de décadas atrás, um homem de olhar sério e penetrante. Mas havia algo de desconcertante. O olhar do retrato parecia seguir cada aluno que passava pelo corredor. Alguns afirmavam sentir arrepios ao encará-lo, e uma sensação de desconforto inexplicável se espalhava pela escola. Mariana, já acostumada a eventos sobrenaturais, decidiu investigar, curiosa para descobrir se havia mais por trás daquele quadro do que um simples retrato antigo. Quando se aproximou, percebeu que o quadro não apenas parecia seguir seus movimentos, mas que a expressão do diretor mudava sutilmente a cada passo seu. O sorriso desaparecia, os olhos ficavam mais escuros, e parecia que ele tentava comunicar algo, uma advertência que ninguém mais poderia entender. O corredor, que antes estava silencioso, começou a ecoar passos leves e abafados, como se o próprio retrato tivesse despertado alguma presença invisível que percorria as paredes. Mariana sentiu uma pressão no peito, como se estivesse sendo empurrada em direção ao quadro, e ouviu um sussurro que parecia vir de dentro da moldura. Nunca olhe demais. Intrigada e assustada, ela tocou a moldura, e de repente o retrato parecia sugar a luz ao redor. A escola ao seu redor se transformou. Os corredores ficaram escuros, sombras surgiram das paredes e o eco de vozes antigas enchia o ambiente. Mariana tentou recuar, mas sentiu seus pés grudarem no chão, como se estivesse presa por forças invisíveis. Do retrato, olhos negros e profundos pareciam examinar cada pensamento seu, cada medo que ela tentava esconder. Um grupo de alunos que passava por ali percebeu o estranho fenômeno e tentou ajudá-la, mas a pressão e o frio intenso fizeram com que todos recuassem, incapazes de se aproximar. Então, a imagem do diretor começou a se distorcer, tornando-se grotesca e angustiante. Os sussurros aumentaram, transformando-se em gritos de antigos alunos e professores, alguns desaparecidos há décadas. Cada grito parecia chamar Mariana pelo nome, lembrando momentos de medo e dor de todos que haviam sido testemunhas da presença sobrenatural na escola. O quadro tremia, e da moldura emergia uma sombra que se alongava pelo corredor, absorvendo toda a luz e empurrando os alunos para o fundo do corredor, obrigando-os a confrontar seus piores pesadelos. Quando finalmente o quadro voltou ao normal, Mariana e os colegas estavam exaustos, com respiração ofegante e corações acelerados. O corredor parecia novamente inofensivo, mas a sensação de que haviam sido observados persistia. Desde aquele dia,
Ninguém ousa se aproximar do retrato da diretoria. Todos afirmam ouvir, de vez em quando, passos leves e um sussurro distante. Vocês nunca devem olhar demais. O quadro se tornou um símbolo de alerta. Na escola, alguns objetos carregam lembranças que não deveriam ser despertadas, e cada olhar pode despertar algo que prefere permanecer adormecido. Tudo começou quando alguns alunos perceberam que, em um dos corredores menos usados da escola, havia um armário antigo destinado a mochilas esquecidas e objetos perdidos. Era um armário alto, de madeira escura, com portas rangendo e trancas enferrujadas. Até então, ninguém se atrevia a abrir, pois rumores diziam que estudantes que mexiam nele desapareciam por algumas horas sem explicação, retornando mudos e visivelmente assustados. Certo dia, um grupo de adolescentes decidiu investigar o local, curioso para descobrir o que acontecia com os objetos esquecidos, se havia alguma explicação racional para os desaparecimentos. Quando abriram o armário, perceberam que o interior era muito maior do que a estrutura externa permitia, como se o espaço tivesse se esticado para outra dimensão. O ar era gelado e pesado, com um cheiro de mofo misturado a algo indefinível, metálico e antigo. As mochilas e objetos pareciam empilhados de forma caótica, mas ao se aproximarem, perceberam que os itens se moviam sozinhos, como se estivessem sendo reorganizados por mãos invisíveis. Cada mochila aberta parecia sussurrar nomes de alunos antigos, e pequenos objetos se deslocavam como se quisessem mostrar algo, criando uma sensação crescente de desorientação e medo. À medida que exploravam, sombras começaram a surgir entre os objetos, algumas parecendo humanas, outras deformadas e distorcidas, com olhos escuros que refletiam um vazio infinito. Um dos estudantes abriu uma mochila e encontrou um caderno com anotações que descreviam exatamente as ações que o grupo estava realizando naquele instante, incluindo pensamentos e sentimentos mais íntimos. Era como se o armário registrasse tudo, armazenando não apenas objetos, mas memórias e medos dos que ousavam tocar nele. Cada sussurro aumentava em intensidade, transformando-se em gritos abafados e choros que ecoavam dentro do armário, tornando impossível discernir a realidade do pesadelo. Quando tentaram sair, perceberam que a porta do armário havia desaparecido e que o corredor ao redor parecia se transformar constantemente. As sombras começaram a se mover em círculos ao redor do grupo, criando um labirinto impossível de escapar. Um frio intenso e uma sensação de peso esmagador os obrigaram a se curvar, como se a própria dimensão do armário os estivesse engolindo. Um dos estudantes, tomado pelo pânico, gritou e foi puxado para dentro das sombras, desaparecendo sem deixar vestígios. Os demais, desesperados, lutaram para manter a lucidez até que conseguiram empurrar uma pilha de mochilas, fazendo com que a porta do armário reaparecesse e os liberasse abruptamente de volta ao corredor. Quando finalmente saíram, estavam exaustos, com respiração ofegante e olhos arregalados pelo terror. O armário parecia novamente apenas um objeto velho e abandonado, mas todos sabiam que algo vivo permanecia ali, esperando. Desde aquele dia, nenhum aluno ousa deixar objetos esquecidos no corredor, e todos afirmam ouvir sussurros, passos e até o som de mochilas se arrastando à noite, lembrando que algumas coisas esquecidas na escola nunca deveriam ser perturbadas. Tudo começou quando os alunos notaram algo estranho no relógio antigo do pátio da escola. O grande mostrador metálico, que havia marcado gerações de horários, começou a atrasar de forma inexplicável. Em alguns dias, parecia avançar horas em segundos. Inicialmente, ninguém deu importância, atribuindo o fenômeno a problemas mecânicos, mas logo começaram a surgir relatos inquietantes. Alunos que olhavam para o relógio por mais de alguns segundos sentiam tontura, náusea, às vezes, vertigens que os faziam cair no chão, como se o tempo tivesse agarrado seus corpos. Lucas, Mariana e alguns amigos decidiram investigar. Aproximando-se do relógio, perceberam que o ponteiro dos segundos não apenas se movia de maneira irregular, mas que, de vez em quando, se detinha completamente,
congelando o ar ao redor. Um frio intenso envolvia quem olhava para ele, e as sombras no pátio pareciam alongar-se, distorcendo o ambiente como se o próprio tempo estivesse sendo manipulado. Durante esses momentos, era possível ouvir sussurros vindos do mecanismo interno do relógio, misturando vozes de professores, alunos antigos e gritos abafados de estudantes que haviam desaparecido misteriosamente ao longo dos anos. Enquanto observavam, uma sombra surgiu no pátio, projetada pelo ponteiro dos minutos. A figura parecia caminhar pelo espaço de maneira lenta, mas inevitável, sempre se aproximando dos estudantes. Cada passo que a sombra dava reverberava no chão, e uma sensação de desespero tomou conta do grupo. Alguns tentaram correr, mas ao se moverem, o tempo parecia retardar seus movimentos, tornando cada passo lento e doloroso. Os sussurros do relógio aumentaram, formando uma mistura de instruções, ameaças e lembranças dos acontecimentos mais sombrios da escola, como se o relógio guardasse cada memória de medo e sofrimento acumulada. Quando o relógio finalmente voltou a funcionar normalmente, a sombra desapareceu e o pátio parecia novamente vazio. Mas o grupo percebeu que algo havia mudado. Cada aluno que olhara diretamente para o relógio começou a ter lapsos de memória. À noite, sons de tic-tacs ecoavam em suas casas, mesmo sem relógios por perto. Além disso, todos afirmavam sentir uma presença constante, como se o tempo estivesse sendo observado e controlado por algo que residia no relógio. Desde então, ninguém mais se aproxima do pátio sozinho, e os alunos mais antigos alertam os novatos: nunca olhe para o relógio por muito tempo, ou ele te fará sentir o peso de cada segundo que você deveria temer. A escola possuía uma sala de música antiga, fechada há muitos anos, trancada com correntes e cadeados. Ninguém sabia ao certo o motivo, mas os professores diziam apenas que era perigoso entrar lá. Com o tempo, os rumores começaram a circular entre os alunos. Alguns juravam ouvir notas de piano ecoando pelos corredores vazios durante a noite, enquanto outros garantiam ter visto silhuetas sentadas diante de instrumentos, mesmo com a sala abandonada. O mistério só cresceu quando um grupo de estudantes decidiu investigar por conta própria, armados com lanternas e coragem, acreditando que tudo não passava de lendas. Naquela noite, romperam as correntes e entraram. O cheiro de madeira velha, pó tomou conta do ar. O que mais assustava, no entanto, era o estado dos instrumentos. O piano estava coberto de poeira, mas suas teclas estavam marcadas, como se tivessem sido tocadas recentemente. Os violinos, dispostos em suportes enferrujados, pareciam ainda vibrar, emitindo um zumbido baixo e constante. E no fundo da sala, havia uma partitura aberta em um pedestal, com símbolos estranhos em vez de notas musicais. Curiosos, os alunos se aproximaram, e um deles, quase em transe, começou a tocar o piano seguindo os símbolos como se fossem instruções claras. A cada nota tocada, a sala escurecia ainda mais, e uma melodia pesada tomou conta do ambiente. Os instrumentos começaram a tocar sozinhos, criando uma sinfonia aterrorizante que ecoava pelos corredores da escola. As luzes das lanternas piscavam, e sombras começaram a se formar, dançando ao redor deles como se estivessem presas à melodia. Os rostos nas sombras não eram desconhecidos, lembravam antigos estudantes da escola que haviam desaparecido décadas antes. Seus olhos eram vazios, e suas bocas se moviam em sincronia com a música, como se estivessem implorando por ajuda ou convidando os vivos a se juntar a eles. Desesperados, os alunos tentaram sair, mas a porta estava trancada por dentro, como se nunca tivesse sido forçada. O som dos instrumentos aumentava, ensurdecedor, e cada vez que o piano era tocado, um dos colegas parecia enfraquecer, ficando pálido e sem energia, como se algo fosse sugado de dentro deles. Um deles caiu no chão, e no mesmo instante, uma sombra se ergueu em pé, tomando sua forma. Só quando o estudante que tocava o piano parou abruptamente e fechou a partitura, o som cessou de uma vez, deixando a sala em um silêncio sepulcral. Quando finalmente conseguiram abrir a porta e sair correndo, perceberam que já era manhã, embora tivessem entrado poucas horas antes.
O corredor estava vazio, mas as notas da melodia ainda ecoavam em suas mentes. Desde então, a sala foi trancada novamente, desta vez com grades de ferro, e os professores fingem não saber nada sobre o ocorrido. Os alunos, no entanto, sussurram entre si. Quem escuta a música à noite, mesmo do lado de fora, está destinado a retornar à sala e nunca mais sair. A biblioteca da escola sempre foi considerada um refúgio silencioso, mas também carregava uma atmosfera pesada, como se o ar ali fosse mais denso do que nos outros corredores. Certo dia, uma aluna chamada Clara encontrou, atrás de uma estante de livros antigos, um caderno de capa de couro, gasto e coberto por poeira. Não havia nome na capa, apenas um símbolo estranho desenhado à mão, como se fosse um olho atravessado por uma linha. Movida pela curiosidade, Clara levou o diário para sua mesa e começou a ler. O conteúdo, no entanto, não parecia normal. As páginas descreviam com detalhes mortes e tragédias que tinham ocorrido na própria escola, algumas conhecidas, outras nunca registradas em lugar algum. O mais perturbador foi quando Clara virou algumas páginas e encontrou descrições que falavam de acontecimentos futuros. A caligrafia irregular descrevia, em ordem cronológica, eventos que ainda não haviam acontecido: uma queda da escada, um incêndio pequeno no laboratório, até o desaparecimento de um aluno específico. No início, Clara pensou ser uma brincadeira mórbida de alguém, mas quando um dos incidentes descritos realmente ocorreu, exatamente da forma como o diário havia narrado, ela percebeu que estava diante de algo muito mais sombrio do que podia imaginar. Clara tentou mostrar o diário a uma amiga, mas, estranhamente, as páginas estavam em branco para qualquer pessoa que não fosse ela. Apenas Clara conseguia ver os relatos, o que fez com que sua obsessão pelo caderno aumentasse. Ela começou a passar tardes inteiras escondida na biblioteca, lendo e relendo cada detalhe. No entanto, quanto mais lia, mais percebia que as últimas páginas não estavam completas. Eram escritas à medida que os dias passavam, como se uma mão invisível continuasse a narrar os acontecimentos em tempo real. Foi então que ela se deparou com uma passagem que a deixou sem ar. Clara, sozinha na biblioteca, lendo sua última página. Apavorada, ela tentou se livrar do diário, escondendo em diferentes lugares, mas ele sempre retornava para sua mesa na biblioteca, aberto exatamente na página em que havia parado. As letras, agora, pareciam ser escritas na sua frente, com uma tinta escura que surgia como se fosse sangue. As últimas linhas descreviam cada ação dela, até mesmo seus pensamentos de pavor e a vontade de fugir. Quando tentou sair correndo da biblioteca, a porta estava trancada. Os livros caíram das prateleiras e as luzes piscaram até se apagarem por completo. O diário fechou sozinho e a capa parecia pulsar, como se fosse um coração batendo. No dia seguinte, os funcionários encontraram a biblioteca revirada, com livros espalhados pelo chão e a mesa de Clara vazia. O diário, no entanto, estava fechado e guardado exatamente no mesmo lugar onde havia sido encontrado pela primeira vez, atrás da estante. Desde então, quem o encontra acaba desaparecendo de forma misteriosa, como se cada leitor fosse apenas mais uma página adicionada àquela história interminável. A escola possuía uma sala de música antiga, fechada há muitos anos, trancada com correntes e cadeados. Ninguém sabia ao certo o motivo, mas os professores diziam apenas que era perigoso entrar lá. Com o tempo, os rumores começaram a circular entre os alunos. Alguns juravam ouvir notas de piano ecoando pelos corredores vazios durante a noite, enquanto outros garantiam ter visto silhuetas sentadas diante de instrumentos, mesmo com a sala abandonada. O mistério só cresceu quando um grupo de estudantes decidiu investigar por conta própria, armados com lanternas e coragem, acreditando que tudo não passava de lendas. Naquela noite, romperam as correntes e entraram. O cheiro de madeira velha, pó tomou conta do ar. O que mais assustava, no entanto, era o estado dos instrumentos.
O piano estava coberto de poeira, mas suas teclas estavam marcadas, como se tivessem sido tocadas recentemente. Os violinos, dispostos em suportes enferrujados, pareciam ainda vibrar, emitindo um zumbido baixo e constante. E no fundo da sala, havia uma partitura aberta em um pedestal, com símbolos estranhos em vez de notas musicais. Curiosos, os alunos se aproximaram e um deles, quase em transe, começou a tocar o piano seguindo os símbolos como se fossem instruções claras. A cada nota tocada, a sala escurecia ainda mais, e uma melodia pesada tomou conta do ambiente. Os instrumentos começaram a tocar sozinhos, criando uma sinfonia aterrorizante que ecoava pelos corredores da escola. As luzes das lanternas piscavam e sombras começaram a se formar, dançando ao redor deles como se estivessem presas à melodia. Os rostos nas sombras não eram desconhecidos, lembravam antigos estudantes da escola que haviam desaparecido décadas antes. Seus olhos eram vazios e suas bocas se moviam em sincronia com a música, como se estivessem implorando por ajuda ou convidando os vivos a se juntar a eles. Desesperados, os alunos tentaram sair, mas a porta estava trancada por dentro, como se nunca tivesse sido forçada. O som dos instrumentos aumentava, ensurdecedor, e cada vez que o piano era tocado, um dos colegas parecia enfraquecer, ficando pálido e sem energia, como se algo fosse sugado de dentro deles. Um deles caiu no chão, e no mesmo instante, uma sombra se ergueu em pé, tomando sua forma. Só quando o estudante que tocava o piano parou abruptamente e fechou a partitura, o som cessou de uma vez, deixando a sala em um silêncio sepulcral. Quando finalmente conseguiram abrir a porta e sair correndo, perceberam que já era manhã, embora tivessem entrado poucas horas antes. O corredor estava vazio, mas as notas da melodia ainda ecoavam em suas mentes. Desde então, a sala foi trancada novamente, desta vez com grades de ferro, e os professores fingem não saber nada sobre o ocorrido. Os alunos, no entanto, sussurram entre si. Quem escuta a música à noite, mesmo do lado de fora, está destinado a retornar à sala e nunca mais sair. Havia uma sala no terceiro andar da escola que, oficialmente, estava desativada. As janelas eram sempre fechadas e a porta permanecia trancada com um cadeado enferrujado. No entanto, alguns alunos que passavam por aquele corredor juravam ouvir vozes vindas lá de dentro, como se uma aula estivesse acontecendo. Eram sons de carteiras sendo arrastadas, risadas abafadas e até a voz de um professor chamando nomes durante a chamada. O mais perturbador era que, quando alguém se aproximava para ouvir melhor, o barulho cessava de repente, deixando apenas o silêncio sufocante do corredor vazio. Certo dia, um grupo de amigos decidiu investigar. Eles conseguiram arrombar o cadeado e abriram a porta da sala. O que encontraram os deixou sem palavras. A sala estava perfeitamente arrumada, com carteiras alinhadas, livros sobre as mesas, até uma lousa com anotações recentes, como se tivesse sido usada minutos antes. Mas a escola havia garantido que aquele espaço estava abandonado havia décadas. Quando entraram, o ar ficou denso, um frio inexplicável percorreu seus corpos. De repente, ouviram passos atrás deles, e ao virarem, perceberam que não estavam sozinhos. Estudantes pálidos, com uniformes antigos e olhar vazio, estavam sentados nas carteiras, observando-os em silêncio. Assustados, os intrusos tentaram sair, mas a porta havia desaparecido, substituída por uma parede lisa. As vozes dos alunos fantasmas começaram a ecoar, repetindo frases em uníssono, como se estivessem presos em uma rotina interminável de aulas. A lousa se preencheu sozinha com palavras distorcidas, que mais pareciam súplicas de socorro. Um dos amigos desmaiou ao sentir uma mão fria segurar seu ombro, e os outros perceberam que as figuras fantasmagóricas estavam se levantando lentamente, caminhando em sua direção, sem expressão, mas com uma presença sufocante. Na tentativa desesperada de escapar, os estudantes correram até a janela. Porém, do lado de fora, não havia o pátio da escola, mas sim um corredor infinito,
iluminado por uma luz esverdeada e opressiva. As figuras fantasmagóricas se aproximavam cada vez mais, murmurando palavras incompreensíveis. Então, uma voz grave ecoou na sala, como a de um professor chamando a atenção da turma, e todos os fantasmas se sentaram novamente em suas carteiras imóveis. Nesse instante, a porta reapareceu e os amigos conseguiram fugir correndo. Quando voltaram no dia seguinte, a sala estava novamente empoeirada, abandonada, com as carteiras quebradas e a luz apagada. Mas todos sabiam o que haviam visto. Desde então, ninguém ousa se aproximar daquele andar depois do pôr do sol, pois dizem que, se você ouvir o professor chamando seu nome naquela sala, será obrigado a se juntar à turma fantasma e nunca mais sairá.